paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por este momento, pelos professores, pelos alunos, pela equipe técnica que tem se dedicado a manter a possibilidade de termos a sequência das aulas da Escola Dominical. Deus abençoe, preste bastante atenção, é mais um momento de aprendizado na presença do Senhor. Boa aula a todos. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, oremos para que possamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo, dia 19 de abril de 2020. Bendito Deus, graças te damos, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando pela presença da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta manhã. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão, ó Deus, em seus lares, acompanhando, ó Deus, esta ministração desta Escola Bíblica Dominical nesta manhã, que nós possamos ser impactados, ó Deus, pela presença do Teu Espírito através da Tua Palavra em nossas vidas, tendo edificado as nossas vidas na Tua santa e preciosa Palavra. Deus abençoe, amados irmãos, a cada um de vocês em seus lares neste momento. Procure a sua revista da Escola Dominical, que nós vamos tratar nesta manhã, a revista de lições bíblicas da CPAD, a revista dos adultos, dos jovens e dos adultos, e que nós iremos estudar durante esse trimestre a respeito da igreja eleita, né? A redimida pelo sangue de Cristo e a selada com o Espírito Santo de Deus da promessa. Meus amados irmãos, eu quero vos convidar a nós fazermos a leitura oficial da nossa Escola Bíblica Dominical, e ela nos diz da seguinte maneira: hoje, lição 3, 19 de abril de 2020, nós estudaremos a eleição e a predestinação. O nosso texto áureo, ele nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência. E aqui o friso importante, é muito importante nós termos isso em mente. A presciência de Deus. Na sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Também convido aos amados irmãos para podermos ler a leitura bíblica em classe. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Efésios, no capítulo 1, o versículo de número 4 ao versículo de número 12. Se você não tem a revista das lições bíblicas, acompanhe através de uma Bíblia Sagrada. É importante, neste momento de estudo, os irmãos se prepararem com a Bíblia Sagrada, um caderno de anotações ou até mesmo a revista da Escola Dominical. Bom, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória em nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Curve a sua cabeça neste momento e vamos fazer mais uma oração ao Senhor, pedindo a Deus que possa abençoar a cada uma das famílias, a cada um daqueles que precisam de uma oração, que estão vendo este vídeo e estão realmente necessitando de uma providência divina em suas vidas. Que nós possamos, neste momento, orar uns pelos outros. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, uma vez mais, pela tua presença em nossas vidas. Vem, Senhor, nesta manhã de domingo tão abençoado. Abençoar, Senhor, a cada uma das vidas que nos ouve, a cada uma das nossas famílias, a cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. A cada um, Senhor, que está nesta cidade, Senhor, em confinamento, vivendo num isolamento, muitas das vezes, que tem, ó Pai, causado muitos transtornos psíquicos, transtornos físicos, mas principalmente transtornos espirituais. Que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, cada uma dessas vidas, e elas possam ser ministradas agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nome é esse que é sobre todo nome. Desde agora e para sempre te agradecemos, Senhor. Sê conosco, ó Deus, no ensino e no estudo desta manhã. Amém. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. Se existem familiares ao teu lado, cumprimente-o com alegria, dando-lhe a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com toda a família do Senhor, hoje e sempre. Meus amados irmãos, na lição desta manhã, a respeito da eleição e da predestinação, nós temos alguns objetivos. E o objetivo geral é que nós possamos informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas as que creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Nos objetivos específicos, temos 3 pontos a tratar. O primeiro, a esclarecer a diferença bíblica entre a eleição e a predestinação. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. O terceiro tópico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos seus eleitos. Nós tenhamos importante alvo fixo de que o grande amor de Deus, o Pai, é quem, na sua presciência, nos trouxe este glorioso plano da salvação através da graça que há em Cristo Jesus, em que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Nós vamos tratar de alguns pontos importantes, que às vezes este tópico a respeito da eleição, da predestinação, ou até mesmo o embate da predestinação e do livre-arbítrio, que já vem sendo discutido há muito tempo. Alguns têm como referência o arminianismo e o calvinismo como fontes de embate e de discussão a respeito da eleição condicional, da eleição incondicional, da expiação definitiva ou da expiação que ela é parcial.
Mas essa é uma discussão que ela vem e perpassa muito mais tempo. Ela é até um pouco mais antiga. A fonte dessa discussão ela começa com Pelágio, ali pelo início do século IV, né? Com Agostinho de Hipona. Também um grande embate a respeito desses tópicos que nós vamos ver nesta manhã. E, amados irmãos, não poderia deixar de falar que a lição da Escola Bíblica Dominical, ela traz a nossa visão da declaração de fé das Assembleias de Deus. E na nossa visão de nossa declaração, nós procuramos ponderar a respeito desta questão, que muitas das vezes nos é trago pelo calvinismo ou pelo arminianismo. É importante essa discussão desta manhã da Escola Bíblica Dominical, nós nos fazermos algumas perguntas. E entre essas perguntas, a gente diria, o que é a eleição? O que você na sua casa entende por eleição? Quais são as condições da eleição bíblica? Quais são as bases desta eleição bíblica? Nós vemos também o que se espera da nova vida dos eleitos. O que se espera de um eleito? O que é um eleito? Né? E, por fim, a revista procura nos trazer o entendimento para respondermos esta questão também. A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Fica esta pergunta para o coração dos irmãos. E a nós a tentativa de trazer, através das Santas Escrituras, da Palavra do Senhor, o que ela tem para nos ensinar nesta manhã tão abençoada e tão gloriosa. Glórias a Deus. Amados irmãos, o tema da nossa lição, ela faz parte da teologia, num ramo da teologia chamado de soteriologia. A soteriologia, ela é um conjunto de doutrinas da salvação. Esse conjunto de doutrinas de salvação, o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, da qual me orgulha muito como um grande defensor da Escola Bíblica Dominical, ele sempre dizia que a Escola Bíblica Dominical ensina enquanto evangeliza e ela evangeliza enquanto ensina. E ele nos traz no seu compêndio, em um dos capítulos deste importante livro das Assembleias de Deus, que é a Teologia Sistemática Pentecostal, num dos seus capítulos em que ele fala sobre a doutrina da soteriologia, ele vai nos trazer 20 doutrinas que são características importantes que se devem balizar ou se devem ser conhecidas para que você possa ter um conhecimento mais saudável, ortodoxo da Palavra de Deus para entender a salvação. E nós vamos apenas detalhar muito rapidamente cada um destes pontos ou destas doutrinas. A primeira é a doutrina do pecado, pois o pecado é a causa da perdição da humanidade. Sabemos que uma das perguntas que podemos fazer é salvar-nos do quê? Bom, a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se estamos destituídos da glória de Deus, estamos destituídos da sua presença. Mas o que nos fez destituir da sua presença? A palavra de Deus nos diz que todos pecaram, ou seja, foi o pecado. E ela também nos dá esta informação de que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, Jesus Cristo, nos trouxe a salvação. Então a doutrina do pecado, ela é importante para nós estudarmos a causa do pecado da humanidade, da perdição da humanidade. O segundo ponto é a doutrina da graça de Deus. Haja vista ser a graça, a salvação quanto ao seu alcance. Também nós temos um terceiro ponto, a doutrina da expiação do sangue, uma vez que a expiação implica a salvação quanto ao pecado.
O quarto, nós temos a doutrina da redenção, que trata da salvação quanto à libertação e resgate do pecador. A quinta, a doutrina da propiciação, que enfatiza a salvação como um ato benevolente de Deus. A sexta, a doutrina da fé salvífica, que trata do meio requerido por Deus da parte do pecador para a sua salvação. É importantíssimo a doutrina da fé salvífica, porque a palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só podemos alcançar a nossa tão gloriosa salvação se nós dermos vazão a esta fé, esta fé que nos impele a conhecer e a prosseguir no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos também a doutrina do arrependimento. É importante, ela está intimamente ligada à doutrina da fé salvífica. Ora, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não alcançaremos a condição de eleitos do Senhor. Os eleitos do Senhor fazem parte da igreja amada do Senhor. Como membros desta igreja amada do Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, da nossa condição de pecador, para que nós venhamos reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. A doutrina da confissão dos pecados, aqui é importante. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia segundo a palavra do Senhor. E esta é uma palavra fiel e verdadeira, que se nós confessarmos, se nós abrirmos a nossa boca de todo o nosso coração e confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, verdadeiramente seremos salvos. Nós temos também a doutrina do perdão dos pecados. É importante nós venhamos a citar, porque uma vez que Deus nos perdoa dos nossos pecados, Ele traz todo o nosso passado para o mar do esquecimento. Para Deus é como se tivesse começado agora, nova vida. Assim como Cristo, ao falar com Nicodemos é necessário nascer de novo. É necessário que a sua história inicie novamente. E para a sua história iniciar novamente, você precisa reconhecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas. E quando nós temos Ele como Senhor das nossas vidas, Ele nos perdoa de nossos pecados. Ele nos tira de uma condição de afastados de Deus e nos elege para uma condição de corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Amados irmãos, nós temos também a doutrina da regeneração espiritual, que trata do que ocorre no íntimo do pecador ao receber a Deus, a grande salvação do nosso Deus. Temos também a doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente. Isso é importante. Quando Deus promoveu na sua presciência esse poderoso plano da salvação, Ele deixou ali determinado que todo aquele que se arrependesse com todo o coração e invocasse Cristo como Salvador de suas vidas, Ele o declararia justo. E quando Deus nos declara justo, ninguém mais pode falar da nossa condição. Nem os anjos malignos, nem o inferno, nem a morte. Porque nós fomos declarados justos, fomos justificados de nosso pecado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. 12º trata da doutrina de adoção de filhos. É importante nós dizermos que Jesus, ali no Evangelho de João, ele nos traz no primeiro capítulo, nos dizendo que Jesus veio para o que era seu. E aí a gente entende que este seu era a humanidade, para todos. Mas os seus, ou seja, os judeus, não receberam. E por eles não terem recebido a Jesus, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, houve esta adoção pelo amor que há em Cristo lá na sua presciência antes da fundação do mundo. 13º, a doutrina da santificação do crente. Isto é, a respeito da
santificação posicional e da santificação progressiva. O pastor Jairo, na aula anterior, já nos trouxe um grande ensino a respeito dessa situação. É importante frisarmos que quando falamos de santidade, a santidade está relacionada à sua posição espiritual. Se você está em Cristo, se o teu arrependimento é genuíno, a tua restauração também é genuína, a tua redenção também é genuína, e Deus te declara justo. E essa justificação do Senhor faz com que você esteja santificado em santidade através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, amados irmãos, alunos e amigos da Escola Bíblica Dominical, nós conhecemos a questão dos dois ladrões ao lado de Cristo na cruz. Eles ali, um deles se arrependeu e Jesus disse: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele ali, no seu arrependimento de todos os seus malfeitos, Deus o declarou justo e ele foi para o paraíso. Mas, amados irmãos, às vezes nós nos pegamos a pensar, nós aceitamos a Jesus em nosso primeiro amor, temos toda aquela vontade, todo aquele anseio, mas às vezes o mar se revolta, às vezes a condição aperta, às vezes a situação fica difícil, mas nós devemos lembrar que a nossa salvação é pelos pecados que cometemos, é pela situação adversa que venhamos a cometer no nosso tempo presente, para que venhamos alcançar uma glorificação futura. E essa situação adversa no tempo presente, ela nos é condicionada a uma santificação progressiva. Então, dia após dia, devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Devemos estar na sua presença. Devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque, amados irmãos, o livro de Hebreus vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que a tua vida possa ser uma vida santa, uma vida irrepreensível, para louvor do nosso Deus. E aqui nós temos o primeiro grande ponto, que tem a ver com a eleição e da predestinação, porque o fundamento dos grandes teólogos, né, ela vai se dar no entendimento da presciência de Deus. Então, no fundamento entre o calvinismo e o arminianismo, entre Pelágio e Agostinho, está em como eles interpretam trechos da palavra de Deus que vão tratar a respeito da presciência de Deus. Então, quando Deus vem pelo seu grandioso decreto, pelo seu eterno propósito, definir o plano da salvação, alguns vão entender que esse plano da salvação ele é incondicional, ou seja, que a sua graça atinge a todos os homens de maneira incondicional, a todos os indivíduos, né? E outros não, vão dizer que na sua presciência, Deus ele atinge o grande projeto da salvação, em que as pessoas que forem elegidas pelo arrependimento, elegidas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, elas estarão numa posição de santidade em que lhe permitirá ser salvo. Então, o entendimento desta doutrina da presciência é importantíssimo. Recomendo aos irmãos que estudem um pouco mais. Bom, a respeito da eleição divina, eu quero frisar aqui um texto da Palavra de Deus, que é a primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, né? No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, no verso de número 2, que ele diz assim: eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É importante, queridos e amados irmãos,
que Deus possa fazê-lo entender que a sua eleição, o seu decreto eterno, de que os eleitos gozariam de uma salvação, gozarão de uma vida eterna, esses eleitos, segundo a presciência, fazem parte do corpo de Cristo. Então, todos aqueles que fizerem parte de Cristo, que estiverem em Cristo, é importante dizer que a preposição em quer dizer dentro de. É importante estar dentro do Senhor Jesus Cristo, dentro de Deus. Que a palavra de Deus esteja dentro do nosso coração. Assim como o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, vai dizer que nós somos um com o Senhor, um com o Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos nesta posição, estaremos elegidos a uma posição, mas essa posição, o apóstolo Pedro nos diz aqui, em santificação do Espírito. Santificação é um processo. Se nós deixarmos que o Espírito Santo passe a habitar em nosso coração e deixarmos com que as características do fruto do Espírito possam dominar as nossas vidas, nós veremos que, com obediência à sua palavra, na aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz nos serão multiplicadas. Então é importante nós entendermos que a eleição divina é uma eleição para um grande propósito. O propósito deste mistério que estava oculto nos séculos dos séculos, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também a doutrina da predestinação dos salvos, que é importante. Nós venhamos a ler aqui Colossenses, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8 e o versículo 29. O apóstolo Paulo deixa registrado o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, no livro de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é o primogênito. E ele vai dizer também que nós, os que somos salvos, que estamos na condição de eleito, nós vamos alcançar a posição de assembleia dos primogênitos. Por quê? Porque nós estaremos numa condição predestinada aos salvos. Então, Deus, na sua presciência, havia determinado, decretado, que todos aqueles que estivessem numa condição de salvação, estes gozariam da vida eterna, gozariam da presença do Senhor por toda a eternidade. Bom, para fechar as doutrinas da salvação, da soteriologia, temos a doutrina da chamada para a salvação. Então, Deus nos chama para esta salvação. Ainda em Romanos, no capítulo 8, verso 30, diz: e aos que predestinou, esses também chamou. Ora, se ele chamou, ele usou alguém para evangelizar. Ele usou alguém para proclamar esta tão gloriosa salvação. Então, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto e aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a esses promoveu a participação da glória futura. 18. A doutrina da justificação somente pela fé em Cristo. Como eu disse aos irmãos, esse debate a respeito da predestinação, do livre-arbítrio, ele é antigo, sim, ele é antigo, porque nos fundamentos de Pelágio ele traz a informação ou os ensinamentos de Tiago, que diz que fé sem obras é morta, mas Agostinho vai defender a respeito da salvação pela graça, e aí nós voltamos àquele grande embate entre Tiago e Paulo. Alguns o têm como um grande embate, mas não há um grande embate. O apóstolo Paulo nos vai confirmar dizendo que a salvação é pela fé.
Mas o salvo, ele vai produzir uma vida de eleito com boas obras. Então não há conflito entre si. É necessário nós abrirmos o coração e recebermos de Deus essa mensagem, em que a salvação sim é pela fé. Ela não é por merecimento, não há necessidade de eu alcançar uma bondade, uma pacificação. Não, eu só preciso com todo o meu coração aceitar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ao aceitar que Ele é o novo Senhor da nossa vida, Deus nos declara eleito para essa tão generosa salvação. Mas o eleito, ele não pode ficar como aquele da parábola dos talentos, que recebeu um grande talento, que era a sua salvação, e não produziu multiplicação desse grande talento. E quando o seu senhor foi buscar contas do que ele havia feito com aquele talento, ele não havia multiplicado aquele talento. Então, amados irmãos, que nós possamos multiplicar o talento da salvação que há nas nossas vidas, transmitindo esta palavra a outros. Também a doutrina do julgamento do crente é uma doutrina relacionada à escatologia, e a doutrina da glorificação dos salvos também é outra doutrina relacionada à salvação nas eras divinas futuras, também relacionado com escatologia. Agora, qual é esse grande dilema, né? A predestinação ou o livre-arbítrio? Qual é este grande dilema? Nós temos aqui uma chave, né? Que você crê na predestinação porque escolheu crer. Este seria digamos, um arminiano. Aí vem o calvinista e diz, não, você que acredita no livre-arbítrio porque foi predestinado para crer nisso. Então existe um pequeno debate, um pequeno embate. E esse embate histórico, muitas das vezes, nós não nos apercebemos e acham que foi o próprio Calvino, junto com o Armínio, que teve esse debate. Não foi assim, né? Ambos não são nem contemporâneos direito, né? O embate se deu pelos seus seguidores, né? E um dos grandes pontos, ou o ápice do debate do arminianismo e do calvinismo se dá no Sínodo de Dort, na Holanda, em 1618 a 1619, mais ou menos. Porém, como eu disse aos irmãos, este embate ele é mais antigo e ele está entre Agostinho e Pelágio na era patrística da Igreja. Bom, Pelágio ele nos traz quatro fontes de discussão importantes na sua teologia. Ele trata a respeito do livre-arbítrio, a respeito da presciência de Deus, a respeito das obras e que é possível sim cair da graça. Já Agostinho, ele vai tratar a respeito da depravação total, da eleição incondicional e que a graça seria irresistível. E vai falar a respeito da perseverança dos santos. Só que de uma maneira, ao nosso ver, um tanto equivocada, porque ele cria que por conta da depravação total da humanidade, eles não tinham condições, o ser humano, o homem, não tinha condições nenhuma de alcançar a salvação. E nenhuma, nem de se arrepender. Mas que era necessário, através da graça, uma eleição incondicional, ou seja, que Deus havia escolhido algumas pessoas, e não um projeto, para serem salvos. E que essa graça para essas pessoas seria irresistível e faria com que essa pessoa, não importa a vida que levasse, ela seria salva até o fim. Bom, nós sabemos que, pela palavra de Deus, que nós temos discutido até o momento, este era um embate importante. Bom, para Agostinho, a explicação de Pelágio era uma heresia, né? Superficial, infantil e antibíblica. Mas depois existiram algumas posições de semi-pelagismo e semi-agostinianismo. Alguns que pegaram alguns pontos importantes de Pelágio, alguns pontos importantes de
Agostinho. A posição que cooperava entre o livre-arbítrio e a graça, naquele tempo, era a posição da Igreja Católica. Essa posição, ela foi um tanto contestada pela Reforma Protestante, com as posições de Lutero, Calvino e Zwinglio, que eram da mesma posição de Agostinho. No Sínodo de Dort, debateu-se, algumas palavras aqui um tanto difíceis, o supralapsarianismo e a infralapsarianismo. Ou seja, o que quer dizer essa palavra tão feia? Que Deus decretou os seus eleitos antes da queda ou depois da queda? Essa era a discussão. Cristo morreu para salvar os pecadores ou para abrir a possibilidade de salvação dos pecadores? A expiação era definitiva, ou seja, para todos aqueles que eram eleitos era definitiva, ou era limitada apenas àqueles que se incluírem na condição de eleitos? Então essa era uma grande discussão histórica. Bom, Calvino, ele era um catedrático. Os seus ensinos, as suas institutas, né, elas são bem elaboradas. Então, quando ele fazia a defesa apologética da sua fé, ele buscava os originais das palavras, ele era muito meticuloso. Mas, nós observamos que Armínio, que não tinha toda essa catedrática, ele se valeu da lógica aristotélica simples. Ora, se Deus decretou a queda, logo Deus seria o autor do mal. Isso é ruim, porque Deus é a fonte de todo bem. E Armínio vai se ancorar nos decretos divinos da presciência divina e não na vontade ativa e na onipotência ativa de Deus. Então Armínio vai argumentar dizendo, olha, que Deus, lá na sua presciência, ele criou uma posição chamada de eleitos. E nessa posição, nesse projeto da salvação, aqueles que galgarem essa posição de eleitos, por conta das suas obras, por conta do seu arrependimento, por conta do livre-arbítrio, eles terão a condição de eleitos para a salvação. Depois da morte de Armínio, morreu com 49 anos, em 1609, alguns dos seus seguidores ficaram conhecidos como remonstrantes, aqueles que vão remonstrar novamente a tese de Armínio. Então, na verdade, essa discussão de arminianismo e calvinismo não foi feita pelas pessoas, né? Armínio e Calvino. Na verdade, foram feitos pelos seus seguidores. Então, eles pediram para que a Igreja Reformada da Holanda fizesse uma consideração sobre a soteriologia com base nos ensinos de Armínio, chegando à conclusão dos 5 pontos. Primeiro ponto: a depravação do homem não anulou o livre-arbítrio. Faz muito sentido. Porque mesmo o homem pecando, ele ainda continua decidindo sobre muitas coisas. A eleição não é incondicional, mas baseada na presciência. Ou seja, essa presciência de Deus, ela elegeu um projeto de salvação chamado Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Quem fizer parte deste Corpo de Cristo, viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, este alcançará a eleição para a salvação. Cristo morreu para possibilitar a salvação, não para salvar a todos individualmente. A salvação de Deus veio para toda a humanidade. Sim, para toda a humanidade. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, do único gênero, né? O unigênito de Deus, o único do gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer para que nós venhamos gozar desta salvação. Ou seja, um quarto ponto é que a graça pode ser resistida. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Alexandre, né, que deu muito problema para o apóstolo Paulo, e outras pessoas mais
que acabaram rejeitando a palavra do Senhor. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que um pecado contra o Espírito Santo não é digno de arrependimento, ou seja, é para a perdição eterna. Por quê? Porque se eu peco contra o Pai me providenciou o Filho. Eu posso recorrer ao Filho para pedir perdão ao Pai. Se eu peco contra o Pai e contra o Filho, Deus, na sua presciência, disponibilizou a nós o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas se eu peco contra o Espírito Santo, não há mais nenhum que me possa mediar diante de Deus e os homens. Ora, se eu rejeito o convencimento, se eu rejeito o amor de Deus, se eu rejeito a sua palavra, se eu rejeito o Espírito Santo, a graça pode ser resistida. O homem pode perder a salvação e cair da graça. Por isso que em diversos pontos a Bíblia diz, tu, porém, vai até o fim. Tem que ser com perseverança, tem que ir até o fim. Os discípulos de Calvino, eles vão refutar com 5 pontos que são tradicionais da doutrina da graça do calvinismo. Que ele diz o seguinte: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Muito parecido com o que defendia Agostinho. Bom, os calvinistas enfatizam a soberania de Deus com ação monergista, ou seja, sem intervenção do homem. Então, para o calvinista, ele tem no seu entendimento que só depende de Deus, não depende em nada do homem. Já o arminiano, ele crê de forma sinergista, ou seja, que Deus coopera com o homem para a sua salvação. De que forma? Trazendo a fé salvífica para o coração do homem, convencendo através do Espírito Santo, porque Deus não quer que nós sejamos autômatos ou robôs na sua presença. Deus nos quer que nós venhamos a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com razão. Por isso que o apóstolo Paulo, eu sempre cito esse versículo de Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem que haver uma decisão humana a favor do sacrifício de Cristo. Ele tem que querer. Deus, ele nos promoveu todo o projeto para a salvação, mas disse ao homem: olha, está aqui o sacrifício de Cristo, você precisa aceitá-lo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Então, algumas consequências negativas em ambos. Por isso que nós não nos declaramos totalmente arminiano, nem refutamos totalmente Calvino, porque tem coisas boas em cada um deles. Né? Mas eu quero trazer ênfase às questões negativas, porque elas são importantes para o nosso ensino. O calvinismo, a apatia para a evangelização, resultando em pouco crescimento. Por quê? Se eles acham que apenas pessoas específicas já estão elegidas para a salvação, então por que fazer a evangelização? A falta de compromisso eclesiástico. Ora, se eu já estou eleito para a salvação e nada que eu fizer vai fazer com que eu perca a salvação, então por que eu vou ouvir os pastores? Terceiro, ênfase literal na interpretação bíblica. Se nós pegarmos Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, e o verso de número 28, diz, 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
a alma e o corpo. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo a si mesmo para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. E aqui o calvinismo, ele traz essa questão de muitos e não de todos. Então eles querem dizer que apenas alguns serão salvos. Há ênfase no ensino dos seus mestres. E muitas das vezes eles deixam de lado o que a palavra de Deus quer dizer. É certo que nós devemos ter obediência aos nossos pastores, àqueles que nos ensinam a palavra de Deus, mas até o momento em que a Bíblia não é ofendida. Bom, o arminianismo também tem algumas coisas negativas. Primeiro, a ênfase nas obras e no compromisso, como necessários para a salvação. Isso era ruim, porque isso dá margem para que o merecimento das boas obras, como o caso de muitas religiões que trabalham com caridade, que isso permitiria com que eles alcançassem a salvação. E também a pouca ênfase no estudo bíblico, porque, amados irmãos, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós devemos, a tempo e fora de tempo, estar continuamente estudando a palavra do Senhor. Bom, a nossa lição ela vai dizer a respeito dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E aqui eu quero frisar o que diz a nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui ela diz assim, no capítulo 11 da declaração de fé, no tópico sobre a igreja, o que nós temos? Sua eleição. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Isso está em Tito, capítulo 1, verso 2. Pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentios, o qual, de ambos os povos, fez um. Efésios 2,14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Então, amados irmãos, a eleição divina, e vamos responder algumas perguntas que fizemos anteriormente. Em que fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Jesus. A salvação, ela deve ser cristocêntrica. Outra pergunta. Em que tempo se deu essa escolha? Bom, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, a presciência de Deus, ela se dá lá na eternidade, antes de iniciar o tempo. Para qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, porque Deus é santo. Então, ele nos chamou a participar do seu corpo, do corpo de Cristo, através da igreja do Senhor Jesus. O segundo subtópico diz as condições da eleição. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Eu já disse aos irmãos, texto áureo dos evangélicos, João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então nós fomos eleitos por uma iniciativa divina.
não são pelas nossas boas obras. Ele nos declara eleito por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. Bom, o terceiro ponto da nossa revista diz: vida santa e irrepreensível. Ora, eu fui eleito para ter uma vida santa e irrepreensível. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse ponto do capítulo 1 de Efésios, versículo 4, temos duas palavras em grego, ágios e homos, que significa santo e irrepreensível. Ágio, santo, significa separado do pecado. E irrepreensível expressa que é algo sem defeito ou inculpável. No quarto ponto, a nova vida dos eleitos. Qual que é a finalidade de ser um eleito? A finalidade é apresentar-se a Deus como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível a Deus. Então aqui a lição ela faz até um resumo dizendo: no obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós não conseguimos nas nossas próprias forças, no nosso próprio conhecimento, no nosso entendimento. Nós temos que buscar ao Senhor o seu conhecimento, a sua sabedoria, as características do fruto devem ser exercitadas na nossa vida e é o Espírito Santo o agente de transformação da nossa vida. Bom, um segundo tópico da nossa lição, predestinados para filhos de adoção. Primeira predestinação, a gente já tem falado muito, que a salvação ela não é um decreto divino, por isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. O decreto de Deus mencionado em Romanos 8, 28, do grego prótesis, ele aparece em outras passagens como propósito eterno. Trata-se então de um eterno propósito de Deus. Essa definição é geral e não abrange especificamente a salvação da humanidade. É uma salvação geral. Esse planeta que vivemos será salvo. Haverá novos céus e nova terra. Deus decretar é uma coisa, a execução por Ele desse decreto é outra. Ele nos salvou e nos chamou pela sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O decreto da nossa eleição para a salvação ele é eterno, mas só começou a se cumprir em Cristo. Então, lá na presciência de Deus na eternidade, ele decreta que aqueles que entrarem no corpo de Cristo serão salvos. Mas esta salvação, a execução deste plano, a execução deste decreto, ela se dá apenas a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o Senhor predestinou a salvação a todo aquele que aceitar a Jesus Cristo. A própria aceitação já é um dom de Deus, para que ninguém se glorie julgando que assim contribuiu para a sua própria salvação. Bom, o segundo subtópico do tópico 2. Filhos por adoção. Então, o amor foi que moveu o Pai para nos adotar. Essa posição era imerecida, mas aprove Deus de fazê-la assim. Os privilégios da adoção. Em Cristo, o Pai reconciliou os homens, adotando-os os escolhidos. Passamos a ser co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. No subtópico 3, nós vamos falar a respeito da predestinação e da salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para a condenação eterna. Ele apenas criou uma lei espiritual, divina, a respeito da salvação, que todos aqueles que se encontrassem numa posição de eleito, como o corpo de Cristo, gozariam a vida eterna. Mas aqueles que rejeitassem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a perdição eterna. A predestinação e o amor. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Alguns acham que Deus fez o projeto da salvação
como um remédio para o problema do pecado de Adão e Eva. Não! O projeto da salvação, ele é anterior à criação do homem. Deus já via, na sua eterna sabedoria, na sua presciência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, descrito como seria o corpo de Cristo, o corpo do seu Filho amado. Então aqui é importante, a revista nos traz que aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação. Em síntese, a presciência da eleição, ela tem a ver com o amor de Deus, porque Deus amou o homem, a humanidade, o mundo. Sem o amor de Deus, nada seria. Para a conclusão, nós temos que, a nossa revista vai dizer que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aqui eu friso 3 pontos importantes para a nossa lição. A doutrina da predestinação, como ensinada pelo calvinismo, só leva em conta a soberania de Deus e não a sua graça, e nem a sua justiça. Lembramos que Deus é amor, mas Ele é justo juiz. Então Deus não leva inocente por culpado e nem culpado por inocente. Se pecarmos, nos afastaremos da graça do Senhor. Se pecarmos, estaremos fora do plano da salvação. Em Ezequiel, no capítulo 18, no capítulo 33, vemos que Deus quer que o ímpio se converta. Deus não fez a eleição incondicional apenas para aqueles que são bons, mas Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então Deus jamais predestinaria alguém ao inferno, sem lhe dar uma oportunidade de salvação. Essa é a maravilhosa justiça de Deus. Que Deus nos conceda cada dia uma visão espiritual cada vez mais ampla e profunda, a fim de compreendermos a sublimidade da gloriosa salvação de Cristo, de Jesus Cristo, consumada na cruz do Calvário, da qual, pela graça de Deus, nós já somos participantes. Glória, pois, a Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa estar na presença do Senhor, buscar enquanto se pode achar, renovar a sua fé em Cristo Jesus, participar como eleito, como predestinado que somos, porque nós aceitamos a Jesus Cristo, reconhecemos que nós somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, nos colocamos agora numa condição em que aceitamos viver a vida de Cristo em nossas vidas, enxertados na videira verdadeira. Por isso que nós cremos que nós estamos eleitos para a salvação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesta manhã. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Continue estudando. Estude a revista, estude a Bíblia, estude, ore ao Senhor. Deus irá falar melhor ao seu coração. Eu quero neste momento terminar agradecendo a Deus por esses momentos que estivemos juntos, compartilhando. Embora sem a presença física dos irmãos, mas sabedores que através do corpo de Cristo estamos juntos. Grandioso Deus, maravilhoso, justo, sempre eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Possamos ser edificados pela Tua santa e preciosa palavra. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre na posição, ó Deus, de eleitos, ó Pai, nos afastando de todo mal, buscando a santificação, buscando as características do fruto do Teu Espírito. Que nós possamos viver a vida do Espírito em nossas vidas e possamos receber de Deus aquilo que estava planejado
lá antes da fundação do mundo. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma das famílias nesta manhã. Que Deus verdadeiramente possa alcançar a tua alma aí no seu coração. E que Deus possa abençoar a Igreja da Lapa por esta escola bíblica dominical online que tem atingido vidas e vidas. Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão participando na área técnica para que tudo isso possa acontecer em nossas vidas. Que possamos exercitar, colocando como eleitos do Senhor, fazendo a obra do Senhor em nossos lares, ajudando aquele que necessita, ajudando aquele que neste momento de confinamento esteja passando dificuldades, contribuindo com a Igreja do Senhor na terra e sendo e fazendo aquilo que Deus nos colocou como eleitos do Senhor para louvor da sua glória. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do seu Santo Espírito esteja e permaneça com todo o povo de Deus na terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Todos dizemos amém. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.